O que é Napoleon Dynamite? Este filme de comédia meio cult, meio clássico que custou 400 mil dólares para fazer, mas faturou 45 milhões de bilheteria, fora 130 milhões de vendas de DVD. Como pode um filme tão esquisito, que parece mais um Wes Anderson fracassado, ter arrastado tantos fãs por onde passou? Porque 20 anos depois do lançamento do filme de 2004, a gente ainda está falando dele, inclusive estamos comemorando este aniversário com o relançamento dele nos cinemas. Mas o que faz a gente estar falando desse filme 20 anos depois? Sobre o que é Napoleon Dynamite e qual é a verdadeira mensagem do filme. Então sim, se você clicou nesse vídeo porque ficou curioso para saber um pouco mais sobre o que significa o Napoleon Dynamite, principalmente se você assistiu e não entendeu nada, eu vou te ajudar a entender e conseguir construir melhor todo esse universo tão complexo e interessante do personagem e do seu entorno. Então, do que se trata Napoleon Dynamite? A primeira coisa que você tem que ter em mente aqui é que você pode assistir o filme e não gostar, tá? Você pode assistir e achar esquisito demais. Mas é muito importante que quanto mais você assiste o filme, mais engraçado ele fica. Isso é um efeito que acontece, que é muito comentado por pessoas que assistem o filme, que realmente depois da primeira vez que você assiste uma segunda vez, uma terceira, e quanto mais você assiste, mais ele fica icônico e mais engraçado ele fica. Bom, a história é que Napoleon Dynamite é um colegial que mora com a sua avó e o seu irmão. Acontece que quando a avó sai de férias, ele vai para uma aventura, ela acaba sofrendo um acidente e quando ela está hospitalizada, eles recebem a visita do tio Rico, que ele não é rico, tá? Esse é o nome dele é Rico, e ele vem para cuidar dos dois garotos Dynamite, por assim dizer. Até porque um deles parece bem mais velho, aliás, até velho demais para estar morando com a avó ainda. E essa família muito estranha mora em uma cidade muito pequena, muito rural, o que fica muito claro até pelo pet da família, que eles têm ali, eu não sei se é uma alpaca ou uma lhama, e eles têm aquilo como um animal de estimação, o que é muito engraçado, e que também é baseado no animal de estimação da mãe do diretor do filme, o que nos leva a várias cenas desse filme que são baseados em fatos reais, mas já a gente chega lá. Porque na verdade o que importa aqui não é a história do filme, na verdade são os personagens, porque esse tipo de roteiro é construído em volta dos personagens que movem a história. Então a gente não está vendo a história se desenrolar, a gente está vendo como os personagens movem a história por suas ações e por suas peculiaridades, que é o ponto forte do filme. Basta a gente olhar para o Napoleon Dynamite e ver o quanto ele é característico devido ao seu corte de cabelo, à sua aparência física, aos óculos, o seu estilo meio vintage ali. Aliás, não só o Napoleon Dynamite, mas todo o entorno dele, que é composto de seu amigo mexicano Pedro e da sua amiga Debbie. E todos os personagens são altamente identificáveis devido às suas características muito peculiares e os seus gostos. A Debbie, por exemplo, é uma pessoa que tenta sempre desenvolver negócios pessoais. A primeira vez que a gente vê ela, ela é uma vendedora de porta a porta e de repente ela tá tirando fotos ali no meio profissional. O irmão do Napoleon Dynamite é uma pessoa que fica na internet o dia inteiro conversando com a sua namorada virtual. O tio Rico é uma pessoa que vive no passado, que sempre fica pensando como seria se ele tivesse sido posto naquele jogo lá nos anos 80, se não me engano, como a vida dele teria mudado. E principalmente o Napoleon Dynamite, que ele faz vários desenhos ali muito estranhos no decorrer do filme, e é interessante como a própria produção do filme extrapola um pouco dessa esquisitice, porque o ator que interpretou o Napoleon Dynamite foi quem fez todos os desenhos que vocês veem no filme. Aliás, todos não, porque o unicórnio ele não desenhou, talvez porque não sabia desenhar cavalo, alguma coisa assim, mas o desenho que ele mais demorou para fazer no filme também é o desenho que ele mais demorou para fazer na vida real, que foi por causa de todo o sombreamento ali, ele acabou levando mais de meia hora. E esse filme, que foi dirigido por George Hess, ele foi escrito por ele e por sua esposa, e eles tomaram a liberdade de colocar várias situações baseadas em fatos reais, como por exemplo a cena do Napoleon Dynamite jogando o bonequinho para fora do ônibus e puxando com a cordinha. Não só isso, como a cena do abate da vaca quando passa o ônibus escolar ali, uma cena muito engraçada, ela aconteceu de verdade. A piada das mangas da Debbie serem super fofinhas ali na região do ombro, e até um dos fatores mais absurdos do filme, que é a máquina do tempo, na verdade aconteceu com o irmão do ator que interpreta o Kip na vida real, que ele comprou uma máquina do tempo que, segundo o ator, era muito pior do que a vista no filme. Na verdade ela tinha efeitos muito mais danosos para quem usasse. E se você nunca assistiu esse filme e acabou de ouvir que tem uma máquina do tempo, eu espero que isso seja incentivo mais do que o suficiente para você ir e assistir ele, porque vale muito a pena. Mas nem só de comédia e essas referências esquisitas e ao passado que sobrevive Napoleon Dynamite. Na verdade, ele tem uma mensagem muito mais profunda sobre se encaixar.
porque desde o começo do filme a gente percebe que ele é sobre fazer amigos. Não só a primeira cena, onde a gente vê o Napoleão Dynamite sozinho esperando o ônibus, também a música de abertura fala sobre a amizade. Todo o filme é ao redor do tema amizade e de fazer amigos. Mas não só isso, ele também é um filme sobre estranhezas e peculiaridades, sobre pessoas excêntricas e sobre passar vergonha sendo você mesmo. Que se vocês pararem para pensar, na verdade é o que acontece com o entorno do Napoleão Dynamite. Não só ele, como o Pedro, a Debbie, até o tio dele e o irmão dele, todos eles são extremamente autênticos e por isso eles acabam passando ali por algumas vergonhas. O que não acontece, por exemplo, com o Valentão, que a gente vê várias vezes ali enchendo o saco do Napoleão Dynamite e que, se não me engano, é o namorado da Summer, que é outra pessoa totalmente quadradinha ali nos conformes, que realmente está tentando se encaixar o máximo possível e por isso que parece tão normal, tão natural. Também esses personagens servem para contrastar esse universo de estranhezas e peculiaridades que é o universo da família do Napoleão Dynamite e de seus amigos. Porque a garota que ele consegue chamar para o baile, ela só vai para o baile com ele porque a mãe da garota achou que estava fazendo uma boa ação para aquele menino que é o Napoleão Dynamite. Então você imagina que até as decisões da mãe dela seriam para se encaixar, para que ela se encaixasse mais ali na sociedade. E por que isso é um problema aqui nesse filme? Pois bem, o que acontece quando você está sendo você mesmo? Muitas vezes você passa vergonha, muitas vezes é uma situação vexatória, realmente você não quer se expor e tudo mais, você acaba se moldando para entrar ali e se ajustar em um ambiente específico. E é sobre isso que é o filme. É sobre não entrar exatamente nos conformes para tentar se enturmar, tentar mudar o que você é para tentar fazer amigos. Na verdade não, a mensagem principal desse filme é seja você mesmo, por pior que forem as consequências. E a gente vê no filme que tem várias. E um forte indício de que isso é real, de que isso realmente é a mensagem que o filme tenta trazer, é que todas as vezes em que os personagens não são autênticos, eles não são fiéis aos seus próprios gostos, às suas próprias peculiaridades, eles são punidos. Por exemplo, logo no começo, quando o Napoleão Dynamite está explicando para esse outro personagem como foram as férias dele, ele está mentindo, ele não está falando a verdade. E logo em seguida, ele está sendo imediatamente punido ali em uma cena onde ele é espancado ali na frente dos armários, o que é uma cena muito engraçada e que não move a história de maneira nenhuma para nenhum lugar. E quando o mesmo personagem mente pro Pedro que ele na verdade tem uma namorada, a sua punição vem logo em seguida, que é a introdução do vilão do filme, que é o tio rico, que vem para cuidar dos dois e praticamente elimina todas as possibilidades que o Napoleão Dynamite tinha de talvez, porventura, um dia, quem sabe, conseguir uma namorada. Ou quando o próprio tio rico tá tentando vender ali um produto que não funciona pra Starla, ali até que ele usa 2 panelas para mostrar como ficaria no futuro, ele é espancado pelo marido dela. Então a punição vem logo em seguida dele tentar vender um produto falso. E isso é visto também com o Deep, o irmão do Napoleão, que ele vai até esse lugar para aprender artes marciais, que vai totalmente contra a natureza do personagem, e ele leva vários golpes ali que, segundo o ator, doeram de verdade enquanto ele fazia a cena. Então nesse caso a punição veio até no mundo real. Toda vez que um personagem não está sendo honesto consigo mesmo e não está sendo ele mesmo, na verdade, quando ele tenta mentir para se encaixar em uma situação, ele é punido, o que contribui em grande parte para a comédia desse filme, e a história não progride de nenhuma maneira observável, enquanto o oposto contribui para avançar a história. Quando o personagem ele é fiel a ele mesmo, ele se mantém firme em seus princípios, as coisas dão certo. Por exemplo, o Deep, ele é fiel a ele mesmo até o final do filme, e ele termina conseguindo se casar com a LaFawnduh, que realmente é o amor da vida dele, e ele encontra o seu verdadeiro eu com ela. A Debbie, que foi ela mesma durante o filme inteiro, termina conseguindo amigos, porque parecia que era o que ela precisava desde o começo do filme, também sendo o tema principal de Napoleão Dynamite. Enquanto que o Pedro, que realmente nunca tentou se encaixar, sempre foi ele mesmo do começo ao fim do filme, inclusive sofrendo punições ali reais por ser ele mesmo, no caso da pinhata, por exemplo. Por ele nunca ter tentado se encaixar, ele consegue se eleger e ganhar da Summer, que é uma pessoa que realmente estava tentando tanto se encaixar que até a apresentação dela tinha aquela coisa de língua de sinais ali, porque ela estava tentando ser politicamente correta para impressionar as pessoas, quando na verdade o que as pessoas buscam mesmo é a autenticidade. E finalmente, o Napoleão Dynamite, quando ele realmente se entrega e faz aquela dança, ele contribui para que o Pedro seja eleito e termina o filme com amigos, como é muito interessante ser visto ali pelo contraste da cena lá no começo dele jogando sozinho e na cena final dele jogando com a Debbie. O que é muito interessante porque essa cena da dança, segundo o próprio ator, é a contribuição pessoal dele para o filme, porque segundo ele, todo o script foi escrito por outra pessoa, tudo que ele interpretou ali na verdade não é ele mesmo, ele
ele não conseguiu colocar nenhuma coisa dele mesmo, pessoal. A única coisa que ele conseguiu pôr de pessoal foi a cena da dança. E é muito interessante porque a cena da dança, ela faz um sucesso absurdo, até sendo replicada diversas vezes aí na internet, inclusive pessoas usando como dança de casamento, o que é muito incrível. O que também prova que a teoria está correta também no mundo real, porque as pessoas buscam autenticidade, elas não buscam pessoas que estão tentando se encaixar ou não sendo elas mesmas, elas buscam o que reflete elas, pessoas autênticas e naturais. O que nos leva à conclusão da ideia desse filme, que é sobre amizade e sobre ser você mesmo, por pior que possa parecer, porque todos nós somos pessoas estranhas, todos nós temos peculiaridades, dependendo de quão perto você olha para cada pessoa, você consegue perceber um universo de estranheza e de esquisitice que na verdade é muito bonito e que deve ser preservado. Eu acredito que Napoleon Dynamite tenta mostrar para as pessoas que não estão sendo elas mesmas que tem muito benefício em ser fiel aos seus próprios princípios. Porque na verdade, se a gente não é fiel aos nossos princípios e tenta sempre se encaixar, se a gente acabar se encaixando, a gente vai se sentir uma fraude. Por outro lado, se formos nós mesmos, se a gente conseguir ser a gente mesmo e se sentir bem com isso, pelo menos no final do dia a gente se divertiu, que é o que acontece quando você termina esse filme super esquisito e consegue entender essa camada de maior complexidade em um filme que parece muito artístico, mesmo não sendo praticamente nada artístico. E é exatamente com esse princípio que eu faço aqui este canal. Eu tento ser o mais autêntico possível. Eu não sou pautado por notas do Rotten Tomatoes, por exemplo. Eu tenho a minha própria opinião, não busco opiniões em outros canais, por exemplo. Realmente é 100% do que eu sou aqui para vocês e eu faço isso de coração aberto porque eu sei que no final do dia sou eu que vou ter que lidar com as minhas próprias decisões. Então eu sigo muito bem o que o filme prega, que você tem que ser autêntico e esperar que as pessoas certas se aproximem e não tente mudar para agradar outras pessoas que na verdade no final nem vão ser assim tão legais, nem vão te adicionar tanta coisa como ser humano. Então muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.